Você já percebeu que tem gente que pede desculpas assim, simplesmente por tudo? Eu tinha um amigo que ele entrava na nossa casa, ele batia o pé, pedia desculpa. Quando ele fechava a porta, se a porta fechava 1 milímetro mais forte, ele pedia desculpa, ele se autoflagelava por causa de um erro que nem é erro. Desculpa por incomodar, desculpa por mandar mensagem, desculpa perguntar, desculpa até mesmo por existir. E o mais assustador é que talvez essa pessoa seja você aí do outro lado da telinha. Agora presta muita atenção nisso. A psicologia está mostrando que muitos adultos que vivem se desculpando não são apenas educados ou gentis demais. Eles cresceram acreditando que ocupar espaço incomoda os outros. E o que parece educação pode ser, na verdade, um mecanismo de sobrevivência emocional que traz dano para você mesmo. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, vai começar a enxergar certos comportamentos da sua vida de uma forma completamente diferente. Então fica comigo até o final, ou até o meio desse vídeo, pelo menos, porque é ali no meio que eu vou trazer a informação mais importante de todas. Aquela que explica de uma vez por todas por que algumas pessoas sentem culpa, até mesmo por respirar ao lado das outras. É algo que parece normal, que soa como educado, mas tem gente que pede desculpas quando alguém esbarra nelas, a pessoa esbarrou nela, ela pede desculpa. Outras pedem desculpa por dar a opinião e algumas chegam ao ponto de pedirem desculpas até mesmo por estarem tristes. E isso pode até parecer exagero, mas é extremamente comum. Segundo especialistas em comportamento, o excesso de desculpas muitas vezes está ligado aqui, ao medo constante de rejeição, críticas ou abandono emocional. Ou seja, a pessoa não está pedindo desculpas porque realmente errou. Ela está tentando evitar que alguém fique irritado com ela. E é justamente aí, gente, que começa um dos maiores problemas. Com o tempo, isso vira automático, a pessoa já nem reflete na hora de pedir desculpa. O cérebro aprende que ser pequeno não é incomodar, e se antecipar aos conflitos parece ser mais seguro. E talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de alguém específico, ou até mesmo lembrando de você. Porque muitas dessas pessoas cresceram em ambientes onde errar gerava briga, gerava bronca, silêncio emocional, exclusão, rejeição e afastamento emocional. Então a criança aprende desde cedo uma reação, uma coisa muito perigosa. Se eu me desculpar rápido, talvez eu não seja punida, talvez eu evite o conflito. E isso acompanha ela até a vida adulta. Agora pensa numa criança crescendo em um ambiente onde ela precisa medir as palavras o tempo todo, onde qualquer erro vira um grave problema, onde ela nunca sabe qual humor ela vai encontrar. A psicologia chama isso de estado de vigilância emocional. A criança aprende a monitorar tudo: o tom de voz dos pais, o silêncio da casa, a expressão facial, a energia do ambiente, porque ela entende que segurança depende disso. E olha como que isso aparece lá na fase adulta, anos depois. Dificuldade de dizer não, você se sacrifica, mas você precisa dizer sim para todo mundo. Medo exagerado de decepcionar, necessidade constante de aprovação, culpa por colocar limites. Quando você precisa colocar limite em algo, você precisa se desculpar ou se sente extremamente culpado por isso. E gera, muitas vezes, uma ansiedade e uma cobrança, uma dor surreal. Simplesmente porque alguém te repreendeu, alguém te corrigiu, ou alguém simplesmente mudou o tom de voz com você. E o mais triste é que muita gente acha que isso é apenas ser bonzinho, gente, mas não é. Em muitos casos é medo e até mesmo doença. Medo de perder pessoas, medo de desagradar, medo de ser rejeitado. E presta muita atenção porque agora vem aquela parte que eu falei que é a parte mais importante do vídeo. Porque existe um sinal que entrega quando o pedido de desculpas não é educação, mas sim um sofrimento emocional disfarçado. O maior sinal aparece
quando a pessoa pede desculpas, mesmo sem ter feito nada errado. E isso, gente, é muito triste e muito profundo, porque nesse ponto, o pedido de desculpas deixa de reparar os erros e passa a funcionar apenas como um pedido de permissão para existir. A pessoa pede desculpas por fazer perguntas, por precisar de ajuda, por ocupar espaço, por expressar suas emoções e até mesmo por expressar suas necessidades básicas. E aqui vem um detalhe que muita gente erra e nunca percebeu. Essas pessoas frequentemente cresceram acreditando que amor precisava ser conquistado através de um comportamento perfeito. Então elas entram aí em um ciclo silencioso. Se eu ser agradável o tempo todo, ninguém vai me abandonar. Se eu disser sim o tempo todo, as pessoas vão me aceitar. E aos pouquinhos, você destrói a sua autoestima e simplesmente deixa de existir. Quem vive pedindo desculpas por tudo, geralmente passou tempo demais tentando sobreviver emocionalmente. Guarda isso, porque muita gente nunca ouviu essa explicação na vida. Talvez as pessoas nunca te falaram que você não precisa ser tão aceita, ou pelo menos ser aceita o tempo todo, e que você também pode errar. Agora imagina, gente, você viver assim durante anos, você entra num relacionamento e sente culpa por simplesmente dizer o que sente. No trabalho, você aceita tarefas acima de tarefas e mesmo te prejudicando, porque você não consegue negar. Na família, você engole tudo e todos para evitar uma discussão. E aos poucos, você vai vivendo em prol dos outros. E existe, gente, uma armadilha cruel no meio de tudo isso. Quanto mais a pessoa se anula para manter a paz, mais ela sente que suas necessidades não importam. E isso pode, além de tantas coisas que a gente já falou no vídeo, gerar ansiedade, exaustão emocional, sensação de vazio e uma depressão profunda. A boa notícia é que esse comportamento pode ser transformado. Mas primeiro você precisa perceber e fazer um autodiagnóstico da sua vida. O que você pode fazer para mudar é substituir o desculpa pelo obrigado. Obrigado por me ouvir, obrigado por me aceitar, obrigado por me deixar passar, obrigado por essa oportunidade, obrigado por me entender. Talvez depois desse vídeo você comece a perceber algo que você nunca tenha notado antes. E se esse vídeo fizer sentido para você, continue aqui no canal, porque existem outros comportamentos que parecem normais, mas que a psicologia explica de um jeito completamente diferente que a maioria imagina. E quanto mais você entender esses padrões, mais você começa a entender a si mesmo. Tchau, tchau.